A forma como Oliver Heaviside reescreveu as equações de James Clerk Maxwell, isto é, utilizando a forma vetorial desenvolvida por Josiah Gibbs, é a forma que normalmente utilizamos em nossos estudos. O divergente da densidade de fluxo elétrico, ou também o divergente do deslocamento elétrico, é igual à densidade de cargas. O rotacional da intensidade de campo elétrico é igual ao oposto do produto da permeabilidade magnética no vácuo pela derivada temporal da intensidade de campo magnético. O divergente da densidade de fluxo magnético é nulo. O rotacional da intensidade de campo magnético é igual ao produto da permissividade elétrica pela derivada temporal da intensidade de campo elétrico. Prossigamos nossos estudos considerando um ambiente, ou melhor, um meio sem cargas. Isto é, um meio que pode ser o vácuo ou o espaço livre. Nesse caso, o ρ, que é a densidade de cargas, é igual a zero. E também, a densidade de corrente também é zero. Baseando-se nisso, podemos mudar nossa primeira equação. Ela se torna o divergente da intensidade de campo elétrico é igual a zero, ou o divergente do campo elétrico é nulo. Aproveitemos também para trocar nossa terceira equação. Sem perda de generalidade, sabendo que B é igual a μ0 vezes H, ou que a densidade de fluxo magnético é igual a permeabilidade magnética no vácuo vezes a intensidade de campo magnético, podemos assim operacionalizar de forma que temos para um ambiente sem cargas que o divergente da intensidade de campo magnético também é nulo. E assim podemos destacar as duas equações de rotacionais, o rotacional do campo elétrico e o rotacional do campo magnético. Vamos prosseguir por esta linha estudando estas duas equações em relação à ideia da propagação de ondas magnéticas. Tomemos o termo, o negativo de μ0 é igual a ΔH ΔT, ou em outras palavras, o negativo da permeabilidade magnética é igual à derivada temporal da intensidade de campo magnético, ou a derivada do campo magnético. Para melhor estruturar o nosso entendimento, vamos desenhar um condutor e injetar nela uma densidade de corrente, uma corrente elétrica. É fundamental que esta corrente varie no tempo. Em outras palavras, ΔJ, ΔT exista. Isso nós podemos também escrever como sendo a condutividade vezes a variação temporal do campo elétrico. Sigma vezes ΔE, ΔT. Sabemos que quando uma corrente atravessa um condutor, ele cria em torno dele um campo magnético, conforme a regra da mão direita. Sem perda de generalidade, podemos aproximar esse campo B de um campo H. E aqui está a sagacidade das ideias de Maxwell. Baseado nos conhecimentos adquiridos por Ampère e nas experiências de Faraday, nós verificamos que Maxwell deu um passo além. Analisemos. O campo elétrico varia no tempo, o que leva a densidade de corrente elétrica a variar no tempo. A variação temporal do campo elétrico gera o rotacional do campo magnético. Mas para que haja rotacional, também há uma passagem do tempo, ou seja, há uma variação de tempo. Logo, o campo magnético também vai variar no tempo. E a variação do campo magnético leva a existir um rotacional de campo elétrico. E assim o ciclo se fecha, em que temos anéis de campo magnético circundados por anéis de campos elétricos, e estes circundados por anéis de campos magnéticos. Esses anéis se espalham em formas de ondas no tempo e no espaço, e é o que nós temos como propagação de onda eletromagnética. Esta propagação pode se dar em espaço livre ou em meios materiais. Como generalização de termo, vamos chamar tanto o espaço livre com os meios materiais de apenas meios materiais. E eles vão depender basicamente de três componentes: a permeabilidade magnética, a permissividade elétrica e a condutividade. Para o vácuo, a permeabilidade magnética, μ0, é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. Ainda no vácuo, a permissividade elétrica, ε0, é igual a 1 sobre 36π vezes 10 a menos 9 Farad por metro. A condutividade é dado pela letra sigma. Assume valores de 0 a infinito. 0 é o valor para um dielétrico perfeito ou um dielétrico sem perdas. Qualquer valor diferente de 0, nós temos um dielétrico imperfeito
ou um condutor imperfeito. O valor de sigma para o espaço livre é próximo de zero. E quando falamos de bons condutores, nós podemos considerar altos valores de sigma, ou sigma tendendo a infinito. Continuamos o nosso estudo através do dielétrico com perdas, que é o caso geral. Os outros são casos definidos a partir deste caso geral. Então, um dielétrico com perdas, nós podemos dizer que o sigma é diferente de zero, que existe um epsilon, que é igual a um epsilon r, que é o epsilon relativo, vezes epsilon zero, e existe um mi, que é igual a um mi r, mi relativo, vezes um mi zero. Em outras palavras, um dielétrico com perda, sua condutividade nunca é nula, como se poderia esperar de um dielétrico perfeito. E existe um epsilon, que é a sua permissividade, que é um número relativo em relação à permissividade do vácuo, da mesma forma com a permeabilidade, um mi relativo. Assim podemos passar a analisar um dielétrico sem perdas. Nesse caso, o sigma é nulo. O epsilon vai ser igual a epsilon r vezes epsilon zero, e o mi igual a mi r vezes mi zero, da mesma forma como o dielétrico com perdas. Uma outra forma de analisar um dielétrico sem perdas é fazer uma avaliação entre o sigma, a condutividade, e o produto da frequência vezes a permissividade elétrica. Quando a condutividade é muito menor que a permissividade elétrica, nós temos um dielétrico sem perdas. Prosseguindo a análise, o próximo é o espaço livre ou vácuo. Desta forma, o sigma, ou a condutividade, é nula. E o epsilon é igual ao próprio epsilon zero. E o mi igual ao próprio mi zero, que é o que nós realmente esperávamos para os valores do vácuo. Lembrando que tanto mi zero quanto epsilon zero são constantes universais da física. O próximo passo a ser dado será analisar os bons condutores. Um bom condutor tem um sigma muito alto, que podemos expressar aqui como sendo a condutividade tendendo ao infinito. O epsilon também vai ser igual a epsilon zero. E o mi vai ser igual a mi zero vezes 1 mi r, um valor relativo. Uma outra forma de se classificar um bom condutor é olhando para a sua condutividade em relação à permissividade elétrica vezes a frequência da onda que está incidindo sobre o material. Quando o valor da condutividade é muito maior do que ômega vezes epsilon, nós temos um bom condutor. Analisaremos então os dielétricos com perdas, os dielétricos sem perdas, o espaço livre e os bons condutores. Quando estivermos falando de bons condutores, vamos aproveitar para introduzir a ideia do efeito pericular, onde destacaremos a ação da profundidade pericular em altas frequências, o delta. Tomemos as equações de Maxwell, olhadas agora na forma fasorial. Nós vamos mudar o sinal de seta sobre os vetores para um acento circunflexo, ou um chapéu, para definir os fasores. Temos assim que o divergente do fasor E é igual a zero, o rotacional do fasor E é igual ao negativo de j ômega mi fasor h, que o divergente do fasor h é igual a zero, e o rotacional do fasor h é igual a sigma mais j ômega epsilon, tudo isso vezes o fasor E. Observe que deste momento em diante chamaremos o fasor da intensidade de campo elétrico de fasor E, o fasor da intensidade de campo magnético de fasor H, a frequência de ômega, a permeabilidade magnética de Mi, a permissividade elétrica de epsilon e a condutividade de sigma. Num primeiro instante, vamos descartar os divergentes e nos concentrar nos rotacionais. Mais especificamente, no rotacional do fasor E. Se aplicarmos o rotacional de ambos os lados da equação, nós temos que o rotacional do fasor E é igual ao rotacional de menos j ômega mi fasor H. Ficamos com o rotacional do fasor E no lado esquerdo e do lado direito o rotacional de menos j ômega mi fasor H. Lembrando da igualdade, o rotacional do rotacional de uma função qualquer, no caso aqui f, é igual ao gradiente
do divergente dessa função f menos o laplaciano desta função f. Resulta para nós, no nosso caso, que o gradiente do divergente do fasor e menos o laplaciano do fasor e, e se colocarmos para fora o que não pode ser acionado pelo rotacional do lado direito da equação, nós vamos ter no lado direito da equação menos j ômega mi rotacional do fasor h. Por definição, o divergente do fasor e é nulo. Dessa forma, podemos retirar o sinal negativo de ambos os lados dessa equação. E ainda, o rotacional de h é igual a sigma mais j ômega e vezes o fasor e. Fazendo a substituição, nós temos que o laplaciano do fasor e é igual a j ômega mi vezes sigma mais j ômega epsilon, tudo isso vezes o fasor e. Reescrevendo a equação, nós temos o laplaciano do fasor e. Se nós formos ver o laplaciano para facilitar em coordenadas cartesianas, temos del2 del x2 do fasor e de x mais del2 del y2 do fasor e de y e del2 del z2 do fasor e de z. Isto só para mostrar que do lado esquerdo o fasor está variando em relação ao espaço. Vamos manobrar o lado direito da equação. Na realidade, os valores que multiplicam o fasor e. Nós chegamos a um resultado interessante que chamamos de gama ao quadrado. Este novo parâmetro gama é também denominado de constante de propagação. Assumimos ele como sendo um número complexo. Como qualquer número complexo, é composto de uma parte real e uma parte imaginária. No caso, a parte real nós denominamos de alfa, também conhecida como constante de atenuação. A unidade da constante de atenuação é o Neper por metro. Também utiliza-se dB por metro. Naturalmente, ele informa o quanto o meio atenuará a ação da onda. Um Neper é igual a 20 log E na base 10 e equivale a 8,686 dB. Outra forma de se analisar a constante de atenuação é que ela é uma medida de uma taxa de decaimento espacial da onda no meio, ou seja, o quanto que o meio consegue atenuar o efeito da onda. O número imaginário associado à constante de propagação é o beta, ou constante de fase, ou número de onda, dado em radianos por metro. Assim, ele conjuga para nós uma defasagem espacial em relação a um valor inicial de onde começa a vibração da onda. Retornando à equação principal, temos que o laplaciano do fasor e é igual a gama ao quadrado vezes o fasor e. Uma forma mais comum de se anotar esta equação é o laplaciano do fasor e menos gama ao quadrado vezes o fasor e é igual a zero. Esta equação homogênea mostra-nos que tanto o laplaciano quanto gama ao quadrado garantem a mesma unidade para o fasor e. A beleza do estudo de ondas eletromagnéticas é que não ficamos apenas com o fasor e. Podemos escrever esta mesma equação e chegar da mesma forma a esta mesma equação, só que em relação ao fasor h. O laplaciano de h menos gama ao quadrado vezes h, vezes o fasor h, é igual a zero. Em face dessas equações de ondas, vamos analisar os seus efeitos nos meios materiais, dielétricos, bons condutores e espaço vazio. Iniciamos pelo dielétrico dissipativo, ou de outra forma, o dielétrico que coloca perdas dissipativas na onda. Não podemos deixar de considerar que mesmo num dielétrico em que a condutividade é nula, ocorre uma certa atenuação da onda por conta de uma parcela da energia necessária ao dielétrico para polarizá-lo. Então temos que a constante de atenuação alfa e a constante de fase beta ficam da seguinte forma para dielétricos dissipativos. Considerando ainda os dielétricos dissipativos, a impedância intrínseca também assume um valor bastante interessante.
é igual a raiz quadrada da razão de j ômega mi dividido por sigma mais j ômega epsilon. Observamos graficamente como fica uma onda em um meio dielétrico dissipativo. Observamos que a onda tende a se atenuar de forma exponencial. Essa exponencial é dada por alfa de z, se a onda está no sentido de propagação em z. Assim, uma onda em um dielétrico com perdas tem a tendência de se atenuar exponencialmente no sentido da propagação. Na prática, quando tomamos o rotacional da intensidade de campo magnético, o rotacional de H, temos duas correntes presentes. Uma corrente de deslocamento e uma corrente de condução. A corrente de deslocamento é dada por J ômega epsilon, fase do campo elétrico. E a corrente de condução é o nosso sigma, fase de campo elétrico. As duas densidades de corrente vetorialmente conjugadas nos resultam no vetor J, que é igual a sigma mais J ômega E, tudo isso vezes o fasor E. Devemos notar aqui um ângulo de defasagem entre o J total, o fasor de J total, e o fasor de J de deslocamento. É o chamado ângulo θ. A tangente deste ângulo é denominada tangente de perdas, e é igual a sigma dividido por ômega epsilon. Podemos fazer uma breve análise aqui recorrendo aos circuitos elétricos. O JD, ou fasor JD, está adiantado do fasor J. O fasor JD é a densidade de corrente de deslocamento, a corrente que atravessa um capacitor. Por isso, ele está adiantado em relação ao campo elétrico. O fasor da densidade de corrente de condução está atrasado do fasor de corrente total, como acontece em um indutor. E por fim, se tomarmos 90 graus menos o ângulo θ, nós temos o que é conhecido como ângulo de fator de potência. Avancemos agora para os dielétricos não dissipativos, ou os chamados dielétricos perfeitos, em que podemos considerar o sigma igual a zero. Sigma igual a zero resulta que a constante de atenuação também é nula, ficando apenas a constante de fase, beta, que é igual a ômega vezes raiz quadrada de mi vezes epsilon. A impedância intrínseca de ondas planas em dielétricos sem perdas, ou seja, perfeitos, não dissipativos, o eta, é igual a raiz quadrada da razão de mi por epsilon, e a fase entre eles é zero. Isso quer dizer que tanto o campo elétrico quanto o campo magnético estão em fase. Para o caso do espaço livre ou vácuo, o alfa é nulo, o beta é igual a ômega vezes raiz quadrada de mi0 epsilon 0, já que mi0 e epsilon 0 são os valores para o espaço vazio, e o eta é igual a raiz quadrada de mi0 sobre epsilon 0. Isso dá um número especial, 120π. A unidade, como sabemos, é dada em ohm. Um outro valor que também basta multiplicar 120 por π, que é muito utilizado, é o 377 ohms, 377 ohms. Esta é a impedância intrínseca do espaço livre. Plotando graficamente, verificamos que tanto o fasor E ou o fasor H estão em fase e não sofrem atenuação no espaço livre. Nesse meio, em que o sigma é nulo, o mi é igual a mi0 e o epsilon igual a epsilon 0, a onda de campo elétrico está em fase com a onda de campo magnético e não há atenuação dessas ondas. Por último, passemos a análise para bons condutores. Consideremos o sigma ideal, um sigma tendendo a infinito. O epsilon vai ser igual a epsilon 0 e o mi vai ser um material que vai ter um mi relativo. Dessa forma, tanto o alfa quanto o beta têm o mesmo valor, e eles são iguais a raiz quadrada de ômega mi sigma dividido por 2. Se lembrarmos que 2π ômega é igual a f, podemos dizer que alfa é igual a beta é igual a raiz quadrada de πf mi sigma. Sendo alfa e beta valores de um número complexo, se ambos são iguais, isto quer dizer que o ângulo entre eles é de 45 graus. Isso se reflete no eta, na impedância intrínseca, que vai ter uma fase de 45 graus. E o valor de módulo é dado como a raiz quadrada de ômega mi dividido por sigma. Observando todas estas equações, podemos ver que a intensidade de um campo em um condutor decresce com o aumento da frequência da onda. Isto é o que conhecemos como efeito pericular.
Consideremos aqui um condutor visto em corte transversal. Ômega igual a zero quer dizer que temos corrente contínua. J igual a zero quer dizer que não temos corrente. Agora, se J é diferente de zero, percebemos que a corrente, que aqui estamos sinalizando entrando para dentro do condutor, cobre toda a face do corte transversal. É isso que se espera da corrente em corrente contínua. Passo a passo agora vamos aumentar a frequência, saindo da frequência de corrente contínua a zero e aumentando o valor de frequência. Observa-se que uma área escura começa a aparecer no condutor. São áreas em que não estão atravessando corrente. Conforme vai aumentando a frequência, menos disponibilidade de área para a densidade de corrente se faz presente. De forma que há uma atenuação da região em que se está presente a corrente em relação ao aumento de frequência. Isso devido ao efeito pelicular. Podemos considerar então que existe uma profundidade pelicular que varia com a frequência. Chamamos essa profundidade pelicular de delta e dizemos que delta é igual a 1 sobre alfa. Pode-se analisar a propagação da onda de campo elétrico em relação a um condutor sob efeito pelicular, observando a equação que segue. Nela vemos que há um valor inicial, E0, que vai ser atenuado no sentido da propagação, menos E, em relação ao delta, que é a profundidade pelicular. Esta onda varia em função de um cosseno, o cosseno de ωt menos Z sobre delta, em que esse faz o papel de defasagem, e esta variação se dá em relação ao eixo X. O efeito pelicular é um tipo de resistência de corrente alternada para os condutores. Como sabemos, a resistência de corrente contínua, RCC, é igual a L dividido por sigma vezes S, sendo que 1 sobre sigma é o nosso conhecido ρ de resistividade, não confundir com o ρ da densidade de carga elétrica. Observa que no RCA, o nosso delta também vai para o denominador, o que faz com que aumente o valor de resistência com o aumento da frequência, uma vez que delta também funciona em função da frequência. Uma relação entre RCA e RCC, resistência de corrente alternada com resistência de corrente contínua, pode ser dada pela equação final RCA dividido por RCC é igual a A sobre 2 vezes raiz quadrada de πf mi delta. Por fim, retomemos o quadro dos meios elétricos, em que temos as relações de sigma, epsilon e mi para os dielétricos com perdas, para os dielétricos sem perdas, para o espaço livre e para aquilo que denominamos como bons condutores.